Saudações a todos. Então, retomando nosso projeto Entre Palavras, a categoria de hoje vai ser epoquê, ou suspensão do juízo. Vejam que é uma das categorias mais importantes para se entender o ceticismo antigo como um todo. E eu vou tentar fazer uma coisinha diferente hoje, já que os dois dicionários que nós comumente utilizamos no projeto não estão tão satisfatórios como nós veremos, e aí eu vou recorrer ao Ferrater Mora para poder trabalhar o conceito, já que ele foi o único dos dois dicionários que avança um pouquinho e também trabalha a epoquê no sentido moderno da tradição fenomenológica. Fica como um bônus de curiosidade para aqueles que se interessarem pela categoria. Então, vamos começar com o Gobry, que ele é bem direto em relação à epoquê. Epoquê, suspensão. Em latim, também a palavra é a mesma, sem transliteração. Mais exatamente, suspensão do juízo. Método observado pelos filósofos da escola cética de Pyrrhon, ou Pyrrho, vai depender da transliteração também, que, considerando que tudo é duvidoso, nunca pronunciavam nenhum julgamento sobre qualquer coisa, tensionando com isso obter a ataraxia, ou a tranquilidade de espírito. Já o Giovanni Reale é um pouco mais comparativo, e vão ter duas categorias aqui que são importantes. Eu ia fazer uma relação aqui. Epoquê é um termo criado provavelmente por... Aí vai a questão do... Eu já falei com vocês da transliteração. Tem Arcesilaus ou Arcesilau. Aí a transliteração mais aportuguesada. Para exprimir a adoxia. A gente vai no verbete daqui a pouco. A adoxia de Pyrrho, pensada sistematicamente. Significa suspensão do juízo. E aí ele faz, vejam esses esclarecimentos do volume 6 que ele escreveu. Que aí é bem mais denso a explicação. Vamos na adoxia. São duas acepções. Adoxia. Então, primeira acepção. Numa primeira acepção, significa a falta de glória e de fama. Antístenes considerava um bem. A adoxia, segundo a mesma significação, foi retomada e radicalizada por Crates, que a estabeleceu junto com a pobreza como fundamento da vida do sábio. 2. Em outra acepção, que é a que nos interessa, o termo significa ausência de opinião e exprime, segundo o cético Pyrrho, a atitude peculiar do sábio que deve, justamente para ser tal, permanecer sem opinião, renunciando a todo juízo, seja afirmativo, seja negativo, em face da realidade. Nesse sentido, adoxia coincide com epoquê. Então, de forma bem tranquila o trabalho dessas duas versões dos dicionários. Aí peguei o dicionário do Ferrater Mora, que é um pouco mais denso. Essa edição espanhola em 4 volumes, mas eu já vou lendo e traduzindo para vocês. Epoquê, no vocabulário filosófico, é comum se utilizar o termo transcrito às vezes como epoquê. Ele vai colocar e grafa com CHE, porque em espanhol é eporré, por conta do J. Iota. Como transcrição e tradução do termo grego epoquê, suspensão de juízo. Que os filósofos da nova academia, especialmente Arcesilau e Carnéades, e os céticos, especialmente Inesidemo e Sisto Empírico, usaram para expressar sua atitude frente ao problema do conhecimento. Epoquê, na definição do Sisto Empírico, é o estado de repouso mental, pelo qual não afirmamos nem negamos. Aí essa é uma citação das hipóteses pirrônicas. Um estado que conduz à imperturbabilidade, à ataraxia. Não se sabe exatamente quem foi o primeiro
a introduzir a noção de epoquê. Alguns indicam que foi Pirro quem combinou a epoquê com a chamada acatalepsia, ou impossibilidade de aprender imediatamente a realidade do objeto. Robin assinala, contudo, que Pirro não pode ser considerado como um pensador eféctico, que suspende o ânimo como resultado da investigação, senão como um pensador catético ou buscador. A diferença do que indica sexto empírico, ou seja, a diferença do que indicava sexto empírico. Pirro não suspendia radicalmente o juízo, senão que se dedicava à busca incessante, ainda quando sem obter ou, quiçá, sem pretender jamais obter nenhum resultado. Outros apresentam Arcésilos como o primeiro que usa amplamente a dita noção. Os estoicos haviam defendido a doutrina do conhecimento da teoria da possibilidade de obter, citação, representações compreensivas. Veja-se, aí vem a referência ao verbete, cataléctico. Contra ele, Arcésio argumentou que tais representações são condicionadas pelo assentimento. E como este não pode dar-se, as representações compreensivas são impossíveis. Em todo caso, parece certo que a noção de porquê foi usada sobre todo para se opor à teoria estoica do conhecimento. No mesmo sentido se pronunciou Carneades, o qual distinguiu entre a epoquê generalizada e a epoquê particular, e afirmou que o sábio deve ater-se à primeira. Enesidemo e Sexto Empírico, por seu lado, afirmaram que a epoquê como resultado dos tropos, mas adotaram diversas atitudes de suspensão, que se tornaram às vezes o probabilismo. Assim, sobretudo o Sexto Empírico distinguia entre a pura e a simples abstenção, o reconhecimento de uma possibilidade de que algo seja certo, o reconhecimento de que não é impossível que algo seja certo, a afirmação de que não pode haver decisão entre os casos, etc. Há que se observar que a epoquê tinha em todos esses filósofos não somente um sentido teórico, mas também um sentido prático, pois concernia tanto ao conhecimento do objeto como ao reconhecimento do bem, especialmente do bem supremo. Contudo, parece observar-se nos acadêmicos novos e nos céticos uma tendência a acentuar diferentemente a suspensão do juízo segundo se tratava de um aspecto teórico ou aspecto prático. No que toca ao primeiro, ou seja, ao acadêmico, a epoquê era quase sempre radical. Em que se refere ao segundo, tendia com frequência a chamada metripatia, a atitude moderada em respeito dos juízos de caráter moral. Ou seja, os céticos em contraposição aos acadêmicos novos. O termo epoquê foi revivido em sentido distinto do cético na fenomenologia de Russell. Este filósofo introduz, com efeito, o citado termo em formulação do método para conseguir a chamada redução fenomenológica. Em um sentido primário, a epoquê filosófica não significa mais do que o fato de, citação, de que suspendemos o juízo frente ao conteúdo doutrinal de toda a filosofia dada e realizamos todas nossas comprovações dentro de um marco de tal suspensão. Aí uma citação do Ideias do Husserl. Em sentido russeliano próprio, a epoquê fenomenológica significa, em câmbio radical, a tese natural. A tese natural, ou seja, a coincidência está situada frente ao mundo em relação à realidade, que existe sempre ou está sempre aí. Ao trocar-se essa tese,
se produz a suspensão ou colocação entre parênteses. Aí ele vai usar os termos, citação dos termos alemães aqui, Ausschaltung und Einklammerung. Não apenas das doutrinas acerca da realidade, da ação sobre a realidade, mas também sobre a própria realidade. Agora bem, essas não restam eliminadas, apenas alteradas pela suspensão. Portanto, o mundo natural não resta negado nem posto em dúvida sua própria existência. Assim, a epoquê fenomenológica não é comparável nem à dúvida cartesiana, nem à suspensão cética do juízo, nem à negação da realidade por alguns sofistas, nem à abstenção das explicações propugnadas em nome de uma atitude livre de teorias e de supostos metafísicos, pelo positivismo de Comte, por exemplo. Só apenas assim é possível, segundo Husserl, constituir a consciência pura ou transcendental como resíduo fenomenológico. Então vejam, esse esclarecimento é importante para que vocês, se algum dia encontrarem o uso da epoquê na tradição fenomenológica, não confundam com a tradição antiga. Na tradição fenomenológica é bem mais, vamos dizer, densa no século XX do que pode parecer à primeira vista. Grande parte da tradição europeia continental do século XX acaba saindo da tradição fenomenológica. Mas isso aí, vamos dizer, são discussões para outras aulas. Por enquanto, vamos ficar só com a tradição do ceticismo antigo. Perfeito? Então, até breve.